Maria Ângela Borges. Boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite, quero agradecer o convite para escrever a revista, quero agradecer aos organizadores o convite de estar aqui com vocês. Estou aqui muito emocionada. Viva a Comuna! Estamos aqui pela humanidade, para lembrar a palavra de ordem. Eu fiz uma fala, eu propus aos organizadores do evento fazer uma fala lembrando o texto do Marx, um texto que eu sou apaixonada, sobre a Guerra Civil em França de 1871, que são textos, são mensagens que o Marx fez, pedido, que solicitado para fazer a mensagem para a Internacional dos Trabalhadores, a Associação Internacional dos Trabalhadores, que à época era a associação, eu não tinha tido as outras para ser a primeira, mas só a AIT, a Associação Internacional dos Trabalhadores. Então, que à época o Marx fez duas mensagens durante os acontecimentos e depois, findada a Comuna, ele escreveu o terceiro texto, que é um texto analisando todos os acontecimentos. Então, eu propus aos organizadores desse encontro, desse seminário, falar sobre a Guerra Civil em França, falar sobre esses três momentos, fazer um preâmbulo, uma apresentação de todas as questões candentes daquele chão social e me reportar um pouco também a atualidade, como os professores que me antecederam fizeram, falar da atualidade, falar um pouco da própria história da Comuna, falar da participação do Marx, da análise na pena do Marx, falar do prefácio que 20 anos depois o Engels escreveu a pedido para a republicação desses textos. Então são todos momentos muito importantes. Eu queria lembrar uma aula que estava dando há semanas atrás para os meus alunos aqui da economia, da cadeira de economia política, que ao final das nossas aulas nós estamos discutindo as crises. A crise no Egito, a crise de Portugal, a crise da Irlanda. Falta semestre para tanta crise, mas a gente tem acompanhado as várias crises. E quando nós estávamos discutindo a crise no Egito, para começar pela atualidade, eu estava lembrando os meus alunos a importância de nós percebermos, porque a imprensa não noticiou, mas de nós percebermos a origem do movimento juvenil 6 de abril, que foi um movimento que começou antes da Revolução na Tunísia e que foi um movimento que começou em função de movimento grevista, Então, eu colocava para meus alunos, vou aqui ler para vocês. As raízes da revolta no Egito provavelmente remontam antes da revolta na Tunísia. Provavelmente a gente pode encontrar ali no dia 6 de abril de 2008, quando o governo egípcio reprimiu uma greve de um grupo de operários têxteis em Marhala, cidade industrial, e em resposta um grupo de jovens ativistas conectados através do Facebook fundaram esse movimento. Então, qual é o motivo dessa reflexão? É exatamente os pressupostos dos anteriores de que a história está nos mostrando cada vez mais que nós temos que voltar a todos esses ensinamentos e atualizar essas discussões como o da Comuna de Paris. Porque se ouviu falar, agora é sindicato, partido, não tem mais papel, agora é o Facebook que vai fazer a revolução social. E eu estava me lembrando, e estava aqui recordando para os meus alunos que o próprio movimento, que também foi uma variável que atuou, ele foi se inspirar lá nos grevistas da indústria têxtil. Então você tem raízes sociais, momentos sociais, que mesmo que a mídia queira colocar um véu de fumaça, queira colocar nebulosa essas questões, a realidade é mais rica e nós temos que correr atrás e persegui-la para mostrar que as contradições estão para além desse endeusamento que se faz
da possibilidade de querer explicar os movimentos sociais sem perceber as contradições, que são contradições da estrutura, da lógica da dominação do capital. Então, voltar aqui à comuna é voltar nesse espírito de mostrar quais são os ensinamentos que nós temos, e ensinamentos nos termos aqui que os professores fizeram. Nós não estamos fazendo aqui uma postura caminho. Não, nós estamos mostrando aqui a comuna, a carne viva da comuna, nos seus avanços e nos seus limites, nas suas contradições, mas aprendendo, inclusive, porque tem muitos avanços, tem muitas indicações positivas, e nós não vamos negar a nossa história, nós não vamos negar a luta social, nós não vamos negar a história dos trabalhadores, porque ela é construída, além de sangue, suor e cerveja, né, porque ninguém é de ferro, mas além de todo esse tempero, ela é construída através de leituras revolucionárias. E eu aqui me sinto diante de um texto revolucionário. A Guerra Civil na França, as mensagens do Marx mostram efetivamente o Engels, quando faz o prefácio de 1891, ele fala: Marx, mais uma vez, assim como ele já tinha feito no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, quando ele realizou, mais uma vez ele demonstra a sua criatividade, a sua capacidade, a sua profundeza científica e revolucionária na análise de movimentos que são contemporâneos, que estão acontecendo. Então não houve tempo de distanciamento e uma dada avaliação, não. Ali, no calor dos acontecimentos, e mais, aqui eu lembro a crítica que o Lenin faz na Capital, ele expressa no prefácio as cartas do Leman, ele fala, o Plekhanov, no início lá dos movimentos na Rússia, no século XX, atiçava, vamos e vamos. E na hora que os trabalhadores foram, falaram, não deviam ter ido. Ele fala, Marx, não. Olha o que é o exemplo e o anti-exemplo. Marx, acompanhando, enquanto a comuna se colocou, enquanto a luta se colocou, ele mostrou as suas preocupações devido à própria correlação de forças, elementos que já foram dados, inclusive datados, historicizados nas falas anteriores, mas o Lenin fala, quando acontecer, vamos juntos, vamos entender, vamos explicar e vamos tentar tirar o melhor proveito dessa questão. Então, esse é o exemplo. Você apresentar os problemas, não se negar de ver os problemas, mas, estando o processo se desenrolando, e junto acompanhar, estudar, analisar, mostrar avanços e bloqueios, mostrar o legado que ficou desses momentos muito importantes. Então, a Guerra Civil em França, esse escrito do Marx, o terceiro, que é escrito entre abril e maio de 1871, ele busca com toda a riqueza. Riqueza que é uma riqueza de análise histórica, ele coloca toda a radiografia, a geoeconomia, como os economistas gostam de falar, a geopolítica, todo o cenário do que está acontecendo. E o próprio Engels, no prefácio, falou, e 20 anos depois nós não estamos vendo que está tudo acontecendo mesmo, que a Prússia foi ficar lá, já com a unificação, a Alemanha vai ficar lá de joelhos pro czar. Então, tudo que estava sendo indicado aconteceu. Então, Marx mostra a riqueza, mostrando o papel fundamental da classe operária, dos trabalhadores, que liderança, por quê? Porque é uma liderança que transforma uma revolução na defesa do que foi abandonado pela própria burguesia, e como eu falei no artigo que eu apresentei como uma contribuição a esse debate aqui do PUC Viva. A burguesia, ela fez acordos, e Marx denuncia isso, porque ela prefere enfrentar e trucidar o seu inimigo maior, porque ela não tem alternativa. Então o medo era o medo da classe operária, o medo da classe trabalhadora. Então ela prefere fazer os acordos da burguesia francesa com a burguesia prussiana para derrotar a classe operária, mesmo que ela tenha que perder. Ela fala, vou perder os anéis para conservar a minha mão, na demonstração da luta revolucionária que foi aquele momento apresentado pela Comuna de Paris. E isso Marx mostrou com toda a sua riqueza. Se em 1848, na Primavera dos Povos de 1848,
Marx já tinha analisado a riqueza daquele momento. Se nós lembrarmos, toda a produção, quando Marx e Engels vão para a Alemanha para lutar na Revolução de 1848, depois Marx vai para a Inglaterra e escreve, fundando a Revista de Economia Política, toda aquela experiência. Quando Marx analisa Luís Bonaparte, o que foi, a partir de 12 de dezembro, a história do Segundo Império na França, mostrando todas essas contradições, na história da Comuna de Paris, ele vai colocar, se ali a classe operária já tinha mostrado toda a sua força, se ali todo o vigor e a possibilidade da construção de um futuro estava na lógica do mundo do trabalho, na lógica da negação do capital, e sofreu toda a reação do poder já em 1848, em 1871 foi muito maior, porque o avanço foi muito maior e aquele momento, aquele banho de sangue, que já tinha sido dramático em 1848 e 1871, se torna terrível. E eu aqui lembro um outro momento que o professor Valério esteve conosco já quando não foi organizado o primeiro evento sobre a comuna, que estava o professor Valério, o Carlos Mazeu, outros convidados, colocando a perda do movimento operário, naquele momento, o professor fez essa lembrança das lideranças que nesse massacre as lideranças que durante esse massacre foram perdidas e o grande déficit que durante décadas ficou para o próprio movimento operário, a perda desses companheiros, desses militantes que formavam já toda uma tradição e um entendimento dentro do movimento. Então, avançando um pouquinho mais, até para respeitar o tempo, para que tenha condições para as perguntas, Marx, ele mostrou, e se nós prestarmos atenção em toda a obra do Marx, ele mostrou toda uma série de indicações sobre o poder operário à luz das experiências da comuna. Por quê? Se nós pegarmos o Marx, em 1848, recebe lá, um ano antes, em 47, da Liga dos Comunistas, no encontro que teve em Londres, para escrever o Manifesto Comunista. Se nós analisarmos o texto do Manifesto Comunista, do Manifesto do Partido Comunista, em 1848, todo o vigor que tem naquele texto, e o Marx faz uma análise histórica, mostra toda a herança que foram as heranças das ligas, as ligas dos justos, dos proscritos, que foi toda a herança bagufista, faz uma análise, supera os limites do utopismo, coloca as bases do socialismo científico, ali tem todo um retrato. Então temos uma inflexão importante. No 18 Brumário, dá-se um outro avanço, ele avança na questão do bonapartismo, mostra qual é o papel do bonapartismo, como que se dá uma conciliação bonapartista para você esmagar, de um lado, uma burguesia que não pode mais governar, e um operariado que não chegou ao poder, e como que essa face bonapartista do Estado está presente. Então é um grande avanço. E nos ensinamentos, na leitura do próprio Marx, eu vejo que no texto da Guerra Civil em França, de 1871, Marx avança ainda mais nessa pré-história que já tinha sido sinalizada no Manifesto de 48, no 18 Brumário de 1848, e depois a eleição lá em 1851, qual foi o papel do Napoleão III. E na Comuna de Paris você avança todos esses elementos, mostrando o próprio caráter de dominação e o que é uma revolução social. Então ele vai para além, e aí eu lembro essa edição da Boitempo, muito bem cuidada, que foi lançada agora sobre a Guerra Civil em França, e tem até uma apresentação do nosso colega aqui da PUC, o Antônio Rago, que lembra exatamente essas questões das teses marxianas da revolução social. Então, o caráter do Estado, você tem que se apoderar de uma máquina, mas uma máquina que é uma máquina de opressão dessa classe. Você tem que destruir essa máquina, como a Rosa mostrou, você tem que se
sinalizar um outro caminho, que é a negação dessa concessão. E aí entra num debate, eu não vou ter tempo, mas é um debate que está na agenda, e naquele encontro anterior, isso apareceu de uma forma bastante interessante e calorosa, sobre o próprio posicionamento do Marx diante do Estado, da negação do Estado e como é que se sinaliza os passos subsequentes. É uma questão da agenda, e houve aqui todo um debate com o professor Antônio Carlos Mazeu, o professor Valério lembra, qual é a posição do Marx em cima desses ensinamentos. Teria o Marx uma visão negativa da própria política e a revolução política sendo superada pela revolução social e a revolução social seja a tomada do Estado para a sua própria destruição. Essa é uma questão que está na agenda. Eu sei que muitos aqui, estudantes de economia, história, ciências sociais, alunos da pós-graduação, conhecem essa agenda e eu só vou sinalizá-la, mas é uma questão do papel do Estado. O nosso professor Lúcio sempre tem feito várias discussões. Aliás, quero parabenizar o Lúcio pela apresentação e gostei muito do PUC Viva, de ler você no jornal PUC Viva, nos lembrando tanto que o pluralismo, as comemorações e todos os eventos anteriores que fizemos aqui, do manifesto do Partido Comunista, das vários momentos, então eu acho isso muito importante. Tá? E quem for estiver esperando o elevador, vai aí do lado e ler a contribuição do professor Lúcio, mostrando esse caráter, que é a PUC, a nossa Sorbonne, sempre lembrando todos esses acontecimentos. Oi? Apesar da intervenção. Então, esse caráter de classe presente nessa discussão riquíssima do Marx. Eu me somo aqui ao professor Valério quando mostra a profundidade que ele faz dos componentes da comuna, dos franquistas, que era a maioria, dos prudonistas, e como é que ele está analisando quais são as contribuições, avanços e limites, com todo o respeito daquele vigor revolucionário. Eu também participo aqui dessas reflexões. Então, a questão da Guerra Civil em França. Então, é um texto escrito à luz dos acontecimentos, um texto revolucionário, um texto que até hoje nos inspira, um texto que vai apresentar toda uma reflexão, como a professora Rosa falou, para a experiência dos soviéticos. Se nós lembrarmos, quando Lenin escreveu O Estado e a Revolução, e que ele coloca, nós tivemos já, no momento em que os soviéticos vão ao poder, nós já tivemos duas experiências de Estado onde a classe operária vai ao poder. A primeira forma do poder da classe, dos proletários, é a Comuna de Paris, e o segundo poder que a classe assume é aqui a República dos Soviéticos, né? Os soviéticos, a Comuna dos Soviéticos. Então, nesse sentido, eu chamaria a atenção para a importância de nós relembrarmos essa contribuição do Marx, que ele coloca ali questões que têm o seu poder ainda hoje. Você ir para além da luta econômica, você colocar as questões e as tarefas para uma nova forma de sociedade que vai ao encontro das maiorias, sobre a liderança e a lógica do mundo do trabalho, o papel do Estado, você rediscutir toda a questão da política, a superioridade da revolução social e a questão da propriedade, inclusive a crítica que ele faz. Não tinham que parar diante do banco sem socializá-lo. Que o Marx deixa muito claro o fim da propriedade privada. Aliás, o Marx, quando escreveu a crítica ao programa de Nota, quando ele falou, acusam a nós, os comunistas, de quererem o fim da propriedade privada. Ele fala, a propriedade privada já está finalizada para a grande maioria da população. A propriedade privada já não é mais possível para a grande maioria da população. Ela é um direito de uma elite, de uma minoria. Então a propriedade privada já foi abolida. Nós só denunciamos
que a propriedade privada é impossível, porque o dia que todos tiverem a propriedade privada, ela será coletiva, ela não será privada. E o Marx coloca, como é que uma minoria, uma elite, coloca para toda a maioria que o globo é nosso? Qual é o argumento? Qual é a teoria? Quais são os pressupostos que justificam que a grande maioria vai aceitar que o globo pertence a uma elite? É a força, é o porrete, é o cacetete, é a polícia, é o exército. Só tem essa força de argumentação para convencer de que a grande maioria vai concordar que o globo é de uma minoria, ou por direito divino, ou por direito de sangue, ou por herança. É só força que pode. Então, se a moeda, como ele disse lá no Capital, citando na acumulação política do capital, do contemporâneo, tem as suas faces, uma de suas faces manchadas de sangue, o capital vem espirrando sangue por todos os seus poros. E a Comuna nos mostrou isso. Então, relembrando esse texto, e até em memória de todos esses comunares que escreveram essa página da história, e que permitiram esse texto, porque esse texto foi escrito à luz desse fervoroso movimento. Nós temos que repetir, viva a Comuna e estamos aqui pela humanidade.